Bom, pessoal, então, vamos começar agora a fazer a programação. Vamos lá. A gente tem dois componentes eletrônicos, o LED e o LDR. Então, eu vou criar uma variável para cada componente. E essas variáveis vão ser do tipo int, né, do tipo inteiro. Então, vamos lá, eu tenho int. Vou criar aqui a int LED, que está o nosso LED está na porta digital 7. Então, sempre terminando com ponto e vírgula. Aí depois eu vou criar o int LDR, que está na porta analógica a 0. E eu vou criar também uma variável para fazer a leitura, né, dessa variável LDR, tá? Então eu vou fazer, vou criar aqui int leitura LDR, que está no estado 0. Ok. Então agora eu vou fazer o void setup. O void setup, né, é onde a gente informa os pinos que vão ser usados e como eles serão usados, né? Nesse caso, eu já informei os pinos que são utilizados lá em cima. Eu dei nome a esses pinos, né, na verdade. Então, eu vou chamar aqui o comando pinMode, e aí eu vou falar o seguinte, o pinMode né, da porta digital 7, que eu estou chamando de LED, né, é do tipo, é uma porta de saída. Então, é output. O outro pino que eu estou utilizando é o lá da porta analógica. Então, eu vou chamar também o comando pinMode e vou informar que essa porta analógica, que eu estou chamando de LDR, ela é uma porta o quê? De entrada. Né? Entrada de informações, então ela é uma porta input. E aí, eu quero que, né, a partir dos valores captados pelo sensor, o Arduino interprete e execute lá a função de mais luminosidade no LED ou menos luminosidade. Então, eu preciso saber que valores são esses, que faixas de valores são, né? Então, para eu saber esses valores, eu quero utilizar o comando do serial monitor para ver na tela, né, esses valores lá. Então, para eu conseguir ver isso na tela do meu computador, né, eu vou chamar o comando serial.begin. Begin, e aí a taxa é 9.600. Já informei no void setup tudo que eu ia utilizar. Agora eu vou lá no void loop. Então, antes de a gente fazer antes de fazer na execução, né, da luminosidade lá no LED, primeiro eu vou pedir para ver esses valores. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, dizer, né, que a variável leitura LDR vai fazer a interpretação desses valores lá na variável LDR, que está na porta analógica a 0. Então, vamos lá, vou pegar lá, vou copiar e colar. Então, a leitura LDR vai fazer a leitura da variável LDR lá. E aí eu chamo a função, então, analog read, porque a porta é analógica, né? Analog read do LDR. Agora eu vou chamar, né, a função serial.println. Né? Isso é para aparecer na tela os valores. Mas o que eu quero que apareça? Os valores da variável leitura LDR. Então, vou dar aqui um Ctrl+C e Ctrl+V. E aí, isso aqui já basta para eu fazer a leitura. Então, eu vou dar aqui o Start. E aí, eu vou aqui em cima do sensor. Aliás, eu vou aqui no serial monitor. E aí, o valor mínimo feito, tá aparecendo aqui, é o valor de 6. E aí eu vou andando, com a bolinha preta até chegar, no máximo.
Então, a leitura captada máxima aqui, né, nesse ambiente, né, do sensor, está sendo o valor de 679. Tá? Então, ele está variando de 6... Ó, eu fui muito rápido, né? Mas ele vai pegar vários valores, né? Entre 6 e 679 aí, ó. Você pode ver que ele vai variando. Então, porque, por exemplo, eu não poderia aplicar numa função um valor de 3.000, se ele não está lendo 3.000, né? Eu tenho que saber que faixas são essas que ele está captando de valores. Então, agora, ó, vou dar o stop aqui e vou voltar na minha programação. Então, eu vou chamar o comando if. O comando if. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Se a minha leitura LDR, tá, for maior que o valor de 400, por exemplo, de 400, tá? Então, eu quero que aconteça alguma coisa com o meu LED. E aí, para acontecer essa coisa, eu vou chamar qual comando? Digital write. Então, digital write. E aí, eu quero o seguinte, ó, que o LED, tá, ele esteja apagado se a luminosidade for alta, né? Porque eu não quero acender um LED se eu tenho luz no ambiente. A ideia é a seguinte, baixou a luminosidade do ambiente, aí aquele LED acende. Então, eu quero que, se for maior que 400, que esse meu LED fique apagado. Então, né, eu vou utilizar o low, tá? Sempre lembrando do ponto e vírgula. E aí, ó, então, se a leitura LDR, né, for maior que 400, o LED fica apagado. Se não, né, aí eu vou chamar o else. Aí, abro de novo as chaves e aí, ó, chamo de novo digital write. E aí, ó, o meu LED, eu quero que ele acenda. Se a taxa for menor no ambiente, né, que 400, ele vai o quê? Acender. Então, eu vou chamar o hide, ponto e vírgula. Vou aqui fechar minhas chaves, né, que eu abri. E aí, vamos ver se essa programação tá correta aqui, ó. Vamos ver, fazendo aí a... Tá ok, ó. Ah, então, ó. Você já pode ver, ó. Se o ambiente aqui tá escuro, ó, o LED acende. Conforme eu vou alterando aqui, ó, a luminosidade no meu LDR, ó, o LDR vai diminuindo, né, ó. A luz aumentou, né, sobre aqui o LDR, então o LED vai apagando. Agora, conforme for escurecendo, vai escurecendo, e aí o LED ele vai acendendo. É que eu tô indo muito rápido, mas ó, você vai ver que ele vai... Quando ele chegar no 4, né, menor, um valor menor que 400, ele vai acender. Então, ó, agora ele acendeu. Você pode ver aqui, ó, no Serial Monitor, né, ó, tá recebendo uma taxa de 252, então tá aceso. Se eu for para 400, 401, qualquer valor, né, 476, por exemplo, ó, já diminuiu a luminosidade até ele apagar. Tá? Então, tá aí, pessoal, né? Mais uma aplicação. Essa que é uma aplicação muito bacana que a gente pode ter nos postos de luz, por exemplo. Né? Isso para fazer economia de energia. Então, é um projetinho muito interessante que a gente pode utilizar até mesmo num jardim em casa. Você pode, né? Não precisa ter que acender ou apagar a luz. Né? Se você utilizar o LDR, é automaticamente esse processo. Tá ok? Então, um abraço. Fiquem com Deus.